Posso ir? Posso ir, já tô indo, né? Pode? Se mudar de ideia, quiser anestesia, é só me falar. Doeu pra fazer, não doeu pra tirar também. Então tá bom. É diferente, né, a dor? Fecha assim a mão pra mim, por favor. Isso. Só pra eu pegar bem aqui. Vira assim um pouquinho. Toda instituição humana, no modo como ela se estabelece e se organiza, quanto mais ela vai crescendo e ganhando grandes proporções, ela vai desencadeando um poder de exercer sobre o indivíduo uma admiração tal cujo resultado no comportamento dele é uma subserviência contemplativa, admirativa e passiva para com aquela instituição. Isso porque, psicologicamente, aquela instituição passa a cumprir a função de um arquétipo de Deus. É como se a instituição ela fosse a versão visível e palpável de Deus no mundo. Então, o que ela delibera, a pessoa não questiona. E pela admiração e apego que ele tem pela instituição, o indivíduo serve a essa instituição como se ele estivesse servindo a algo maior, como se ele estivesse servindo ao próprio Deus. Mas como não passa de uma instituição humana, e que por mais bela que seja, e que por mais que possua, pelo menos teoricamente, uma finalidade e um propósito positivo, não, mesmo assim não passa de uma instituição humana. E instituições humanas, por mais que também muitas vezes elas comecem bem, com o passar do tempo elas vão crescendo, outros indivíduos vão participando da gestão, a coisa vai sofrendo desvios, distorções, alterações, até que chega um momento que tudo aquilo começa a demonstrar faces e expressões que para os mais sensíveis, inevitavelmente, isso transcorre como uma frustração e uma decepção. Portanto, eu deixo aqui essa reflexão. Jamais se relacione com qualquer instituição, ainda que ela tenha sido fundada e estabelecida em nome de Deus, mas jamais a sirva como se você estivesse servindo o próprio Deus. Sirva a Deus apenas pela fé, e isso a partir do seu coração, não ficando restrito e limitado à atuação na instituição, mas que a instituição a qual você sirva a Deus pela fé seja o mundo e qualquer lugar onde você seja plantado. Porque se a sua espiritualidade se resumir à relação com uma instituição que psicologicamente funciona como uma mediadora da sua relação com Deus, você vai criar tatuagens dolorosas para serem impressas e depois mais uma dor indescritível para apagá-las de você. Porque tudo o que infelizmente pertence à presente ordem de coisas está marcado pelo crivo da queda, pelo crivo da corrupção e tende à distorção. Isso não quer dizer que você não possa participar de nenhuma instituição. Participe, mas participe com consciência. Que a sua entrega e a sua participação seja relativa, pelo menos ao ponto de que tal instituição tenha o seu devido tamanho, o seu devido lugar dentro de você, no que diz respeito à sua admiração e, consequentemente, à sua entrega. Porque que o seu servir a Deus e a vida transcenda os limites de uma instituição e possa abranger a sua família, os seus vizinhos, a sua cidade, o seu trabalho, e isso independente de você estar num trabalho programado pela instituição a que você pertence. Porque, repito, instituições, por mais belas que elas sejam, elas trocam de gestão, elas trocam de pessoas e elas têm uma altíssima propensão à perversão. Mas o Espírito de Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E felizes e sábios são aqueles que servem a Deus pela fé. Apenas, quando for o caso, participando, no limite do razoável, de instituições que demonstrem sinais de serem saudáveis, mas não se entregando ao ponto de criar ataviamentos e conexões que, para desligar, seja tremendamente dolorido, complexo e devastador na sua vida, né? Evite esse tipo de coisa. E o que não falta ao nosso redor são grandes instituições e que atraem via admiração muita gente e que vê nessas instituições um arquétipo de Deus e que elas passam
passam a servir isso como se estivessem servindo a Deus, mas na verdade estão servindo aos propósitos específicos de uma instituição que trabalha e que vive para promover a sua própria marca e a sua própria instituição. E isso não é de Deus, isso é dos homens. Isso carrega o signo da nossa condição caída. Logo, está totalmente passível de se decepcionar e de se frustrar, principalmente quem esteja de modo sincero, equivocado, ao servir a instituição, pensando estar servindo a Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com instituições que se proponham a trabalhar e a servir esse mundo em nome dele. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.